Olá, pessoal, sejam bem-vindos. 80-20 de competências do coordenador BIM. O que é isso? O que significa isso? O que é prioridade quando a gente fala de projetos em BIM e o que leva um coordenador de projeto em BIM, um gerente BIM, seja lá qual for a tua especialidade em BIM, e transformar de fato os projetos a partir da tua especialidade BIM. A razão para eu estar gravando esse vídeo tem muito a ver com dúvidas que eu sei que quem está começando a trajetória logo depois de formado ou que está buscando uma posição no mercado, especialmente trabalhando com BIM, né? Eu sei que uma das principais dúvidas é como que a pessoa começa, né? Como que a gente começa essa trajetória de uma forma que eu não vá também escolher um caminho que vai ser muito difícil, né? Que não vai agregar resultado nem para você, nem para o projeto, né? Eu já fui esse profissional também que teve essas dúvidas. No primeiro momento, como provavelmente você também, a primeira opção é sempre entender de uma ferramenta BIM, seja Revit, seja alguma outra ferramenta de modelagem, principalmente. Então a gente geralmente começa por esse caminho. E é o caminho mais fácil e onde de fato a gente consegue comprovar que conhece e tem uma competência para fazer projeto em BIM, né? Ou depois, ao longo do tempo, isso também eu fui aprendendo ao longo do tempo, à medida que eu fui me especializando também em BIM e trabalhando como coordenador de projeto em BIM, a impressão é que agora, nesse momento, enquanto coordenador de projeto em BIM, coordenando equipes e projetos, né, e modelos, essa coordenação dos fluxos é suficiente, né? Então, a questão de ferramenta e coordenação de fluxos é o suficiente. O conceito desse vídeo é justamente mostrar uma visão diferente dessa trajetória comum aí de uma pessoa que trabalha com BIM, né, de um profissional, seja engenheiro, arquiteto que venha trabalhar com BIM. O BIM é muito complexo, então a gente ficar refém de ferramenta e de fluxos é muito arriscado e é muito pouco para lidar com todas as dificuldades que tem um projeto de engenharia. Esse é o quadro que eu venho depois explicar ele, só vou passar rapidinho aqui para depois fazer mais sentido, mas basicamente 80-20 é ferramentas, coordenação e 80-20 é a comunicação consultiva. Comunicação consultiva, dando um spoiler, é quando a gente foca nos problemas do cliente e tem uma comunicação clara e simples. Isso fundamenta todo o processo de trabalho de projeto em mim. É 80-20. É tão simples quanto isso. Mas vamos lá, vamos começar pelo início, né? Como que todo iniciante em mim começa, o que ele busca, né? Eu já fui esse cara também. Ferramentas. Ferramentas são softwares, são equipamentos de uso em campo, são técnicas de como fazer uma modelagem, enfim. Isso é fundamental. Mas depois de anos, o que eu aprendi é que ferramenta é somente um veículo para você chegar em um resultado. Assim como a baqueta de um baterista não vai fazer ele tocar bem a bateria, assim como um veículo vai somente te levar para um local. Independente do veículo, você vai chegar no ponto B. Seja você pilotando um Fusca ou um Porsche, você chega em outro lugar. Então, ferramenta é somente veículo. Cada vez mais, as ferramentas são commodities. O que é um commodity? Não tem valor agregado nenhum. Então, a tua competência enquanto uma pessoa que tem capacidade para lidar, trabalhar, domina uma ferramenta BIM, assim como você, tem muita gente que domina. Então, isso não vai te destacar de nenhuma forma. O que te destaca lidando com ferramentas são os resultados que você produz com aquela ferramenta. Características que tornam isso uma commodity é que as pessoas cada vez mais têm apoio na internet, de ajudas, de tutoriais, que vão te deixar aí uma pessoa que domina a ferramenta. Basta você fuçar e clicar e ficar passar tempo dentro da ferramenta. Isso é o suficiente. Além disso, a cada ano a tecnologia ela muda e os softwares estão evoluindo muito. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com Revit, isso lá em 2014, 2015, o software era totalmente diferente e ano após ano o software veio acrescentando módulos, veio acrescentando especialidades dentro dele mesmo. Por aí tem gente que diz que o futuro do Revit, na verdade, é integrar todas as ferramentas e ele não existir mais como ele é, a ponto da inteligência artificial te ajudar a fazer projeto, fazer modelagem. A gente já consegue ver isso em muitas ferramentas BIM, né? Apoio de, de inteligência artificial auxiliando fazer processos que 5 anos atrás a gente não imaginava que seria possível. A exemplo de softwares que geram cenários, simulações por inteligência artificial.
A Autodesk tem um software que é a Autodesk Forma, que faz análise de implantação de massas para estudos de viabilidade de projetos. Então, cada vez mais o software ele vai ser dependente de inteligência artificial. E a gente não vai precisar saber dominar, não vai precisar saber ele de cabo a rabo, como a gente precisava lá atrás, quando somente os softwares eram o que diferenciavam um profissional. E aí, com a evolução da trajetória em mim, aconteceu comigo isso, e provavelmente esteja acontecendo com vocês, a gente passa a ter uma visão mais sistêmica e estratégica dos projetos, né, como um todo, independente se você está nessa trajetória aí de especialização em BIM, trabalhar com BIM, você começa a adquirir experiência, tendo visão sistêmica dos processos que regem aquele projeto. A engenharia tem relação com planejamento, com custos, com RH, com compras, com a venda para o cliente final. E aí você tende a ser cada vez mais capaz de ser um coordenador BIM ou um gerente BIM, quer queira, como você queira chamar, né? E aí, avançando então a partir dessa fase inicial, o que esses especialistas BIM conseguem ver é a prática da coordenação de projeto em BIM. Nada mais é que um processo de coordenação das atividades relacionadas à adequada implementação do BIM no projeto. E aí a gente pode citar aqui a gestão de projeto, a gestão de equipes e fluxos, a própria colaboração que é necessária em um projeto em BIM. Colaboração é a base para que a gente consiga ter resultado em um projeto em BIM. Você vai precisar oferecer suporte para as equipes que vão estar trabalhando naquele projeto. Você vai precisar fazer implementações, inúmeras implementações. Não existe uma implementação feita, existe uma parte de uma implementação em BIM feita, porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai criando novas necessidades naquele projeto. E se você estiver aí no cargo de gerente BIM, né, BIM Manager, você acaba se envolvendo muito com pesquisa e desenvolvimento dentro da tua empresa. Então você vai precisar trazer muitas inovações de fora, desenvolver internamente, cada vez mais se adaptar aos padrões de requisito de informação, de normativas, de diretrizes mundiais, a exemplo da ISO 19650, por exemplo. Então, isso já é uma nova implementação, a própria pesquisa gera novas implementações, e por aí vai. Então, voltando aqui para a coordenação. A coordenação, ao contrário de que muitos pensam, a coordenação vai muito além do 3D. A coordenação 3D ela é uma parte, três partes. A coordenação BIM é igual à coordenação de modelo, que é essa coordenação 3D, que a gente faz verificação de interferências geométricas, a gente faz a simulação de sequência construtiva, 4D, por exemplo, por aí vai. A gente tem a coordenação de dados, que são as informações que a gente coloca naquele modelo, que também necessita de uma coordenação para requisitar, produzir e checar aquela informação. E uma coordenação de processos, para gerenciar toda essa complexidade que envolve um projeto em BIM. Nem todo projeto é uma casa. Os projetos em BIM podem ser muito complexos a ponto de a gente ter dificuldade de controlar a quantidade de informação que a gente gera naqueles modelos, né? Então esse profissional que domina a ferramenta, que passou pelo início dominando ferramentas e depois avança para um conhecimento aí e lidar com fluxo de projeto, ele cria um problema para si, que esse é um problema de todos os especialistas, né? Você deve concordar com isso, se você pensar. A partir do momento que a gente chega num ponto de ser muito especialista em algo, a gente esquece como que era a vida antes do nosso conhecimento. O nosso conhecimento foi tão aprofundado que a gente esquece que as pessoas não sabem aquilo e até o porquê que a gente faz aquilo que a gente vem fazendo, né? Isso acontece muito com a especialização em BIM. Então a gente viu que todo iniciante em BIM busca ferramentas, e ferramenta é somente um veículo, o que, com o passar do tempo, adquirindo experiência, esse especialista consegue ter uma visão sistêmica do projeto e relacionar o BIM com aquele processo de projeto, né, e criar diretrizes para que o BIM influencie positivamente nas dinâmicas do projeto. E agora a gente chega no ponto de que a gente precisa ver outra face que a gente não vê. E isso é o 80-20 de um coordenador BIM.
que são as pessoas. Mais especificamente do que as pessoas, os problemas dessas pessoas. As pessoas, quando eu digo, são os profissionais que lidam diretamente contigo naquele projeto. Seja os clientes internos, as equipes de projeto que se relacionam com você ou o teu cliente final. Por que a atividade que você desenvolve foi solicitada? Eu faço esse vínculo com a questão que eu comentei anteriormente. O especialista, ele cada vez mais sendo especialista, ele esquece o porquê que ele está fazendo aquilo. Ele vai chegando numa profundidade tão grande que ele esquece as razões. Então aí que vem o contraponto disso. As pessoas são as responsáveis por demandar as atividades que a gente faz. As pessoas, de modo geral, elas dominam todo o fluxo de projeto. A gente pensa nisso, faz todo sentido. Desde solicitações mais simples até solicitações mais complexas. Mas pense bem, sempre são pessoas que demandam as informações de projeto, são as pessoas que definem o fluxo das coisas e são as pessoas que barram muitas vezes aquilo que a gente quer fazer. Mas, queira ou não, a gente precisa lidar com pessoas e com os problemas delas. Um exemplo prático, aí caindo no BIM, exatamente. Quando a gente solicita para um arquiteto que ele modele as camadas de revestimento nas paredes, como parede de sanduíche, né, que é aquele sistema de parede em que a gente modela a camada do osso, né, a camada de alvenaria, por exemplo, e a gente modela depois os revestimentos em camadas separadas. Isso, na prática, exige mais esforço do arquiteto para fazer aquilo, porque ele, ao invés de uma modelagem tipo cebola, que ele usa o mesmo tipo e cria camadas e na mesma família, ele modela uma vez só, aqui ele precisa modelar várias vezes, de modo geral, sem a gente falar de automatizações para isso. Mas, de fato, ele tem mais esforço naquilo. Aí você tem que pensar, quem vai usar esse modelo na etapa que eu estou de projeto, ou depois numa etapa futura, ou seja, depois na operação, essa modelagem está atendendo os usos do modelo? Eu preciso modelar nesse nível de informação? Todo esse esforço vai valer a pena? O contratante precisa disso, a gente solicitou isso, alinhou isso aos usos do modelo que estão alinhados aos objetivos daquele projeto. Então, veja como que muda um pouco até aquela visão de que a gente precisa fazer tudo num nível mais detalhado possível. Não é bem assim. Os problemas das pessoas são específicos de cada projeto. Então, esqueça padrão de conduta, lide com pessoas. Lide com pessoas. Todo projeto terão novos problemas. A priori terão novos problemas. E aí vem a grande dificuldade quando a gente fala de pessoas. As pessoas nem sempre sabem o que querem. Você precisa destacar isso. Quando você entende isso trabalhando com BIM, a tua cabeça ela muda, ela dá um tilt, tá? As pessoas nem sempre sabem o que querem. E aí você, enquanto especialista BIM, somente você, enquanto alguém que conhece os fluxos de projeto em BIM, sabe como transformar o que uma pessoa comum, um profissional comum, e até o teu próprio cliente, que não é especialista, que não sabe revisitar um projeto em BIM, você é o responsável de transformar aquele problema, aquela querência, aquele desejo, aquele objetivo do cliente em requisitos BIM. Então, lidando com pessoas, a gente cria um cenário que as pessoas nem sempre sabem o que querem. E aqui, pessoal, isso é mais comum do que vocês imaginam. Isso, na verdade, acontece mais do que pessoas que sabem o que estão pedindo. E quando a gente fala em projeto em BIM, em função de ser uma novidade aí, por mais que a gente já tenha muito projeto bom em BIM, as pessoas e principalmente os clientes, os contratantes, eles não sabem solicitar as informações. É nossa responsabilidade mostrar o caminho. Mas vamos lá, eu falei um pouquinho lá de comunicação consultiva, né, que é a parte do responsável pelo 80-20, né, o que é 80-20 é comunicação consultiva, né, mais do que ferramenta e coordenação de projeto. Com a comunicação consultiva a gente consegue eliminar a complexidade de BIM. O que é essa comunicação consultiva, então? Deixa eu explicar aqui um pouco melhor. Primeiro, essa expressão eu não sei se alguém já usou ela, mas eu estou me apropriando, né, nela, eu posso até registrá-la. Eu gosto desse termo porque ele é muito claro. E ele é composto de duas partes: comunicação
comunicação e consultiva. Para ficar mais claro para vocês aí o que é comunicação, substitua comunicação por venda. Aí fica a venda consultiva. O que é venda? Aí fica mais fácil para você raciocinar quando é venda. Todo dia a gente lida com objeções da equipe de projeto, pode ser a própria equipe da nossa empresa, pode ser com a equipe que a gente lidera, com a nossa interface de projeto. Aí eu sou um arquiteto, eu lido com um engenheiro, com um engenheiro eletricista, eu lido com um engenheiro de segurança, eu lido com o pessoal de obra. Até pessoas que estão na nossa empresa, a gente lida todo dia com barreiras para a adoção do BIM. E você precisa vender as suas ideias. Então, venda consultiva é você conseguir vender melhor suas ideias de uma forma que atenda às dores do teu cliente e resolva os problemas dele. Cada dia a gente está vendendo alguma coisa. Substitua, para ficar muito mais claro e definitivo, substitua vender pela necessidade do teu projeto. O que você deseja naquele projeto, naquele momento que você está? Qual que é a tua necessidade de venda para a tua equipe? O que você quer resolver? Exemplos práticos. Agilizar um processo com a obra, reduzir tempo de revisão de projeto, aumentar a confiabilidade das informações para extração de quantitativos, aumentar o uso de modelo para identificação e remoção de interferências, ou o mais difícil deles para mim é esse último, engajar a equipe de projeto, subcontratados e até mesmo seu cliente. Tudo isso é baseado em venda. Venda consultiva, que é comunicação consultiva. Você se comunica, você só pode ter sucesso na comunicação quando você vende aquilo que você está querendo. E vender é ser claro. Tanto a tua comunicação quanto quem está recebendo aquilo. Você é responsável por compreender o que o outro te fala e também quando você emite alguma demanda, você é responsável também pelo que as outras pessoas entendem. Mas aí, como faz? Como que eu faço para melhorar isso? Como que eu faço para ter esse 80-20 aí de um coordenador de projeto em mim? Aqui, de novo, muito simples. É isso que eu acabei de falar em todo o vídeo. É baseado em comunicação. E a base da comunicação em Projeto em Mim é pergunte. Se você não perguntou, pergunte mais. Depois disso, pergunte um pouco mais. A base é questionar as pessoas. Quando a gente fala aqui, principalmente de coordenação de projeto, a gente lida com uma complexidade enorme de informações que giram em todo o processo de projeto. E quando a gente coloca mais a complexidade que é o BIM, o nível de padrões que a gente precisa seguir, troca de informações, a gente começa a colocar toda aquela sopa de letrinhas lá, tudo fica muito complexo. Se a gente não for claro, se a gente esquecer do que realmente é a necessidade daquele projeto, ou seja, perguntando para o cliente final o que ele espera daquele modelo, imagina a quantidade de desperdício que a gente gera naquele projeto. Tanto de requisição de informação, a gente requisita informação, então isso leva um tempo a gente requisitar a informação, quanto da equipe que vai produzir aquele modelo, a produção do modelo, e aí revisando aquilo ao longo do tempo, quanto depois da checagem da informação. Então, qualquer detalhe que pareça muito simples de ser solicitado, se ele não estiver alinhado com a necessidade real daquele cliente, que ele pagou para ter, não faz sentido nenhum. E a gente resolve isso de uma forma muito simples e continua fazendo aquilo ao longo de todo o projeto, que é pergunte, pergunte, pergunte mais. Faça perguntas técnicas, mas faça perguntas mais pessoais, de fato, de como que aquele contratante lá vai usar o modelo depois. E pense a longo prazo, não pense só na construção, na fase de engenharia. O projeto vai continuar, tem a parte de operação. E a gente só faz projeto em BIM, de fato, para ele continuar sendo utilizado com a operação. Então, o ciclo de vida daquela informação ele é muito longo, ele vai muito além da nossa etapa de projeto. Ele passa pela construção e ele avança a operação. E, por último, se importe. Quando você se importa, você consegue entrar naquele ponto que é uma dificuldade dos nossos contratantes de solicitar a informação correta, de entender o que eles precisam solicitar. Se importando, a partir do momento que você faz perguntas, você consegue
ajudá-lo até na contratação, na requisição da informação correta que ele precisa. Isso não é simples à toa. Isso é simples porque, de fato, resume toda a tua jornada. Ah, mas eu só trabalho com ferramentas, só sou arquiteto que modela, eu sou só um modelador aqui, eu faço detalhamento de projeto de arquitetura. Não importa. Você sempre vai ter que entregar algo para alguém e aquilo tem que atender aquilo que a pessoa quer. Então anote aí, são 4 passos muito simples. Se você não anotou ainda, anote e comece a praticar ontem isso. Pergunte e se importe. Transformando isso em termos de BIM, o que é? O que é essa simplicidade toda? Em termos BIM é quando a gente pergunta, a gente está falando dos objetivos do projeto. Quando a gente pergunta mais, a gente vai quebrando aqueles objetivos, a gente fala dos usos do modelo. Quando a gente vai entrando um pouco mais, cada vez mais no detalhe, a gente fala do requisito de informação, que vai dar origem a todo o ciclo de produção do modelo dentro daquele projeto. Vejam que a gente conseguiu, nesse momento, relacionar os requisitos de informação que vão ser produzidos com os usos e, numa primeira instância, os objetivos do projeto, que aí são do cliente. Vejam que essa simples sequência de perguntas leva aos termos, às entregas técnicas que um coordenador BIM faz todo dia. A base de um coordenador BIM é saber transformar objetivos em usos e requisitos de informação e controlar aquilo. Coordenar a produção das informações e da checagem das informações. Esse é o trabalho do coordenador BIM. E é sobre isso, né? Implementar o BIM em um projeto é vital definir inicialmente as metas que o nosso cliente ou a empresa que nos contratou tem. Quando temos essas metas, nós criamos um plano de como vários usos do BIM serão implementados para responder aqueles objetivos do cliente, do contratante. Esse plano, quem elabora é o coordenador BIM, é o plano de execução BIM, nada mais é do que o BEP ou o PEB, que é o coordenador BIM que faz. Então, aquele conjunto de requisitos que constam num plano de execução BIM, nada mais é que respostas a perguntas que são feitas para quem está contratando aquele projeto. E aí entra um último conceito muito importante, que é qualquer informação a mais ou a menos, ela é desperdício e é responsabilidade tua. Quando você elimina informações, você reduz tempo, você reduz esforços de toda uma cadeia de pessoas que estão relacionadas àquela informação. Então, foque naquilo que realmente precisa. Isso é economia de tempo, isso é inteligência, fazer um projeto com as informações que somente são necessárias. Outro conceito, elimine a complexidade do BIM. Quando você elimina essa complexidade, você torna o BIM acessível. E é o que de fato faz a diferença no ciclo de vida do projeto, que as pessoas entendam aquilo que está sendo produzido. E por fim, toda essa complexidade do BIM, eu não quero simplificar algo que não pode ser simplificado. O BIM não é simples. Agora, como a gente encara o BIM, é muito simples. De fato, é isso. É isso que eu pratiquei a minha trajetória toda. Eu não posso falar nada a mais que isso. Se eu tiver que escolher entre trabalhar, voltar lá atrás e focar somente em ferramenta, focar somente em coordenação, focar somente em comunicação consultiva, assim, sem sombra de dúvidas, comunicação consultiva é a que vai resolver a minha vida. É isso que muda o jogo, quando você domina a comunicação consultiva. E então essa abordagem 80-20 de comunicação consultiva, ela está baseada em você, através da comunicação consultiva, você obter mais performance nos projetos. Que é, como se obtém mais performance, né? Sendo assertiva na comunicação com a equipe, ou até mesmo com o cliente que solicitou o teu serviço. Espero que vocês tenham acompanhado, gostado, espero que tenha agregado um absurdo valor. Eu tenho certeza que muita gente passa por essa dificuldade de início, então não caiam na ilusão de que dominar a ferramenta é o suficiente. Foquem na comunicação consultiva. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem esse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida em específico, comentem. Se vocês quiserem
me acompanhar nas minhas redes, eu tenho LinkedIn, que eu posto muito conteúdo lá, tenho Instagram, eu tenho postado bastante conteúdo nessas redes sociais também. E deixa o joinha, curta o canal, siga o meu canal e até o próximo vídeo. Um abraço.